Olá, hoje a gente vai falar sobre comunicação positiva. E o que seria isso? O que é uma comunicação positiva? Vamos lá. Algumas vezes já deve ter acontecido com vocês de, por exemplo, vocês irem pedirem para alguém, por favor, não faça isso. Ah, não deixa desse jeito. Ou não limpe dessa forma. Enfim, isso é muito comum, principalmente com os pais, com seus filhos, né? E o que seria uma comunicação positiva nesse caso? É a gente usar a frase de forma positiva, sem ter que colocar um não, e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Se eu falar para vocês agora, não pense num carrinho vermelho, o que vai acontecer? Vocês vão ter pensado no carrinho vermelho, não é? Então, quando a pessoa pensa, não pense num carrinho vermelho, o cérebro, ele naturalmente, ele vai pensar no carrinho vermelho. Ele vai ter a representação interna desse carrinho vermelho. E por que o não tem essa característica? Porque que ele é abstrato. A negativa na frase, né, a percepção do cérebro em relação a isso, ela é abstrata. Então, não faz com que o seu cérebro registre o que vem depois dele. Então, e o que vem depois dele? Carrinho, pense no carrinho vermelho. E se eu disser para você, então, não pense num carrinho vermelho, pense num carrinho azul. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai pensar no carrinho vermelho, vai pensar que ele precisa descartar aquele carrinho vermelho, porque o que ele precisa pensar é o carrinho azul. Então, o que aconteceu com isso? A gente acabou gastando energia para pensar naquilo que eu não devo pensar, para depois pensar naquilo que eu devo pensar. Então, se eu peço algo que eu não quero, eu acabo fazendo com que o seu cérebro gaste energia focando naquilo que eu não quero para depois focar naquilo que eu quero. Então, assim, se o que eu quero é o carrinho azul, por que eu peço primeiro para você não pensar em outra coisa, no caso, no outro carrinho? Porque a gente acaba confundindo o cérebro. Então, por exemplo, quando a gente é pai, mãe, líder em uma equipe, se a gente tem um objetivo, a gente quer que aquelas pessoas tenham um resultado. Então, a comunicação aqui deveria ser positiva, assertiva. O comando que a gente passa para o outro deveria ser assertivo. Eu falar exatamente aquilo que eu estou buscando, qual que é o objetivo? Ah, é pensar no carrinho azul. Então, por que eu vou utilizar o outro antes? A gente assim está economizando tempo, economizando energia. Então, a gente precisa persistir na mensagem positiva para que realmente a pessoa internalize, né, aquilo e passe a lidar de uma forma diferente, assim. Porque tem que haver uma mudança também na recepção da mensagem, que já está adaptada àquela comunicação negativa. E o que acontece? Geralmente é exatamente no momento que a gente realmente precisa ser assertivo é que a gente acaba pecando na forma de se comunicar. Por exemplo, dentro de uma empresa, um gestor, ele precisa entregar um projeto e tem a data certinha para entregar, tal, precisa cumprir com aquele prazo. Ele chega para a equipe dele e geralmente o que ele diz? Ele diz: a gente não pode atrasar esse projeto. A gente precisa entregar a tempo.
Então, primeiro ele joga a forma negativa para depois aquilo que é realmente o objetivo dele, que é entregar o projeto dentro do prazo. Outra coisa, geralmente os pais, quando estão num momento assim mais complicado com o filho, não faça isso, não coma dessa forma. A gente acaba usando o negativo em vários momentos do nosso dia a dia e muitas vezes sem perceber. Muito tempo, há muitos anos, a gente vem registrando um processo de comunicação negativa. Há quantos anos a gente não escuta o não? Não consigo, não vou fazer, não faça isso, não fale isso não pode. Então a gente já, desde a nossa educação, da nossa infância, a gente já vem. Não é assim que se escreve isso, não é assim que se atravessa a rua. Então a gente já recebeu muitos nãos e a gente já vem condicionado muitas vezes, na grande maioria das vezes, a se comunicar dessa forma. Então vamos fazer uma coisa, assim que você terminar de assistir o vídeo, comece a pensar no seu dia a dia, por exemplo, hoje, quantas vezes você usou dessa comunicação de forma negativa e de que forma ela poderia ter sido feita positivamente, usando a comunicação, a linguagem positiva. E comece a pensar nisso amanhã de manhã também, quando você acordar e for falar alguma coisa, mesmo que seja depois. Acabei falando pro meu filho hoje de manhã, não faça isso. Não coma desse jeito. Pensa. Bom, filho, use o garfo para comer, por favor. Pra gente ir se reeducando, porque assim, é simples, mas não é fácil. Então vamos começar a exercitar o cérebro para que essa comunicação seja o mais assertiva possível?